Às vezes, a vida parece apertar demais, não porque algo terrível aconteceu, mas porque a mente não desliga, não descansa, não solta. Preocupações pequenas viram grandes, tarefas simples viram montanhas e o futuro parece sempre ameaçador. Se você sente que carrega o mundo nas costas, saiba que existe um caminho mais leve, um caminho silencioso, profundo e acessível a qualquer pessoa. Os ensinamentos budistas chamam isso de soltar, e essa simples mudança interna tem o poder de aliviar tensões, clarear a mente e devolver a paz que se perdeu pelo caminho. Pode ser que você esteja cansado de tentar controlar tudo, exausto de pensar demais, preocupado com 1000 possibilidades que talvez nunca aconteçam. E é exatamente aqui que esse vídeo pode ser um ponto de virada. Porque quando aprendemos a soltar o que não depende de nós, algo muda por dentro. A respiração abre espaço, o coração se acalma e a vida ganha um ritmo mais humano. A arte de soltar não é abandonar responsabilidades, é abandonar o peso desnecessário que sufoca sua presença. Hoje eu quero te guiar por essa transformação. E antes de começarmos, me diga nos comentários, qual é o peso que você mais deseja soltar neste momento? A ansiedade? A autocobrança? O medo do futuro? Sua resposta vai ajudar a construir uma comunidade de apoio e reflexão aqui nos comentários. Um espaço onde você não precisa carregar nada sozinho. O peso mental que você não percebe. Há momentos em que a mente parece um quarto escuro, onde tudo está fora do lugar. Você tenta organizar, tenta entender, mas tropeça nos próprios pensamentos como quem esbarra em móveis esquecidos. A sobrecarga não chega de repente, ela se acumula em silêncio. Uma notificação aqui, uma cobrança ali, uma expectativa que você criou sem perceber. Quando finalmente nota, já está carregando um peso que não escolheu, mas que foi se acomodando dentro de você dia após dia. É curioso como tentamos administrar a vida como se fôssemos responsáveis por cada detalhe do universo. Queremos evitar erros, prever cenários, garantir resultados, controlar a maré com as próprias mãos. E quanto mais tentamos segurar tudo, mais cansados ficamos. No ensinamento budista, esse desgaste nasce do esforço contínuo de lutar contra o fluxo natural das coisas. Quando tentamos impedir que a vida siga seu curso, o corpo endurece, a mente se fecha e o sofrimento aumenta. É como segurar dezenas de fios ao mesmo tempo. Você até tenta manter todos firmes, mas cada novo movimento cria outro nó. Muita gente vive assim, sempre um pouco tensa, sempre com a sensação de estar devendo algo, sempre imaginando problemas que talvez nunca aconteçam. É uma inquietação sutil, mas constante. E mesmo que ninguém veja, ela consome energia, rouba a alegria e cria uma névoa sobre tudo o que poderia ser simples. Não é fraqueza, não é falta de organização. É apenas o peso mental de quem tenta dar conta de tudo sozinho. E quando esse peso se acumula, é natural que a mente peça socorro, buscando um caminho para respirar de novo. O ensinamento budista sobre o ato de soltar. Em muitos momentos da vida, segurar parece mais seguro do que abrir a mão. Mas, em diversas tradições budistas, há uma compreensão serena de que a verdadeira liberdade nasce justamente no gesto oposto. Soltar não é um ato brusco, é uma suavização interior, quase como quando você relaxa os ombros depois de horas sem perceber que estavam tensos. É um retorno àquilo que é simples. Para ilustrar esse movimento, os mestres costumam contar a história de um viajante que atravessava um rio segurando uma corda grossa. Ele caminhava com força, acreditando que a corda era necessária para mantê-lo firme. Só quando chegou à outra margem, percebeu que o tempo todo ela o arrastava para trás, pesando mais do que ajudando. A vida muitas vezes nos coloca essa mesma corda nas mãos. Nos ensinamentos de Buda, o soltar é uma libertação do apego, não apenas a objetos ou pessoas, mas às ideias rígidas, às narrativas internas que nos fazem acreditar que, se não controlarmos tudo, tudo dará errado. O apego é como uma névoa que cobre a percepção. Ele transforma pequenos desafios em ameaças, pequenas mudanças em catástrofes. Quando soltamos, abrimos espaço para ver as coisas como realmente são.
A mente para de lutar contra o que acontece e começa a fluir com aquilo que existe. Esse fluir não é passividade, é clareza. É a coragem de permitir que a vida respire por si mesma. Enquanto você ouve estas palavras, perceba o que acontece dentro de si. Talvez haja algo que você mantém apertado demais. Uma expectativa, um medo, uma culpa antiga. O ato de soltar começa exatamente nesse instante, quando você reconhece o esforço constante de segurar. Buda dizia que o sofrimento nasce da resistência. Por isso, soltar não significa perder, mas aliviar o coração do peso que ele nunca precisou carregar. E quando esse entendimento toca a consciência, algo delicado começa a mudar, quase imperceptível, mas profundamente transformador. A raiz das preocupações, o medo de perder. Há um ponto silencioso dentro de nós, onde grande parte das preocupações nasce. O medo de perder. Perder o controle, perder alguém, perder algo que consideramos essencial. Esse medo cria sombras na mente, fazendo com que enxerguemos ameaças até onde não existem. Em diversas tradições budistas, explica-se que o sofrimento começa quando nos agarramos à ilusão de permanência, como se tudo pudesse durar exatamente como é agora. Mas a vida não obedece aos nossos pedidos. Ela se move, muda, se desfaz e recomeça. E quando tentamos segurá-la à força, a ansiedade cresce como uma onda que não encontra para onde ir. Para compreender essa dinâmica, imagine um viajante caminhando pela montanha com uma mochila cheia de pedras. Ele mesmo as colocou ali, acreditando que precisava de cada uma para se sentir seguro. A cada passo, o peso aumenta e o esforço também. Um dia, exausto, ele se senta à beira do caminho. Um monge que passava por ali pergunta por que ele carrega tanto peso. O viajante responde: tenho medo de precisar de algo e não ter. O monge sorri e diz: o medo faz você carregar mais do que a vida exige. Assim é com nossas preocupações. A maioria delas não nasce do que está acontecendo agora, mas do que tememos que aconteça. Esse medo se manifesta no trabalho, nos relacionamentos, nas expectativas sobre o futuro. Projetamos cenários, criamos histórias na mente, alimentamos possibilidades que talvez nunca se tornem reais. E enquanto isso, o corpo se contrai, a mente se cansa e o momento presente passa despercebido. É assim que o medo de perder nos faz perder justamente aquilo que é mais valioso: a paz interior. Reconhecer esse mecanismo não é o fim do sofrimento, mas o primeiro lampejo de clareza que abre espaço para respirar novamente, para sentir com mais honestidade e para viver com mais leveza. Como soltar na prática? O primeiro movimento interno. Soltar começa antes de qualquer ação externa. É um gesto que nasce dentro, quase invisível, como quando você percebe que estava prendendo o ar sem motivo e finalmente permite que a respiração aconteça. Esse primeiro movimento não exige força, exige atenção. Nos ensinamentos de Buda, observa-se que a maior parte do sofrimento surge do agarramento interno, esse impulso automático de controlar o que não pode ser controlado. Quando você começa a notar esse movimento, algo inicia sua transformação. Não é preciso mudar nada de imediato, apenas enxergar o que acontece já é um passo profundo. Experimente notar o que acontece no seu corpo quando uma preocupação surge. Talvez o peito aperte, o maxilar endureça ou os pensamentos se acelerem como carros em uma estrada estreita. Não interfira, apenas observe. A prática budista da presença começa exatamente aqui: perceber sem julgar. Ao fazer isso, você cria um espaço entre o estímulo e a reação. É como se você abrisse uma pequena janela para o vento entrar em um quarto abafado. Esse espaço interno é precioso, porque é nele que nasce a capacidade de soltar, não como um ato de abandono, mas como um retorno ao equilíbrio. Feche os olhos por um instante e sinta sua respiração sem moldá-la. Observe o ar entrando, o ar saindo, a vida acontecendo em silêncio. Nomeie internamente o que surge: preocupação, tensão, expectativa, medo. Não lute contra nada. Buda ensinava que quando você observa com clareza, o apego perde um pouco do seu poder. A mente, que antes estava enroscada como um nó apertado,
começa lentamente a se desfazer. Soltar nesse primeiro momento é isso, reconhecer o que você está segurando, porque só quem percebe o peso consegue deixá-lo ir. E essa percepção abre uma porta suave para um estado mais leve, mais consciente e mais verdadeiro. Quando a mente cria tempestades. Há instantes em que nada ao redor está realmente errado, mas a mente começa a girar, tecendo cenários que parecem ganhar vida própria. É como se uma pequena nuvem no horizonte se transformasse, em segundos, em uma tempestade inteira. Esse mecanismo é conhecido nos ensinamentos budistas como a fabricação mental, o hábito da mente de criar histórias que não correspondem ao que está acontecendo agora. E quando nos vemos presos nessas narrativas, reagimos a fantasmas como se fossem ameaças reais. Certa vez, conta-se que um jovem monge caminhava pela floresta ao anoitecer. O vento movia as folhas e, ao longe, surgia um som grave, repetitivo, que fazia o coração disparar. A cada passo, a mente dele imaginava algo diferente. Um animal feroz, um espírito da mata, um perigo iminente. Mas, ao se aproximar, descobriu que o som assustador vinha apenas de um tronco oco que balançava com o vento. A ameaça nunca esteve lá. Era a mente que preenchia o silêncio com medo. Assim também fazemos. Criamos explicações, projetamos tragédias, antecipamos dores que talvez nunca existam. Quando essas tempestades internas surgem, o corpo reage como se estivesse diante de um perigo real. Os músculos se contraem, a respiração encurta, a atenção se estreita. Tudo isso porque acreditamos nas histórias que a mente inventa. Mas, ao observar essas tempestades de fora, algo se transforma. Você começa a perceber que muitos dos medos não são fatos, mas possibilidades. E ao reconhecer isso, o vento perde força, as nuvens se desfazem e o céu interno volta a mostrar sua amplitude natural. Não é questão de lutar contra a mente, é aprender a enxergar suas invenções com mais clareza, permitindo que elas passem como passam as nuvens, sem resistência, sem apego e sem transformar tudo em tempestade. O que acontece dentro de você? Quando solta, há um instante quase imperceptível em que algo se afrouxa por dentro. Um suspiro surge sem que você peça. O corpo parece ganhar um pouco mais de espaço e a mente, antes apertada, começa a se abrir. Esse é o primeiro sinal de que o ato de soltar está acontecendo. Não é dramático, não é grandioso. É sutil, natural, como um bambu que se curva ao vento sem perder sua força. Soltar não é desistir da vida. É permitir que ela encontre seu próprio ritmo dentro de você. Quando você solta uma preocupação, mesmo que por alguns segundos, o coração encontra um ponto de descanso. A energia que antes era usada para manter tudo sob controle se transforma em presença. Os pensamentos deixam de bater uns nos outros, como pedras em correnteza forte, e passam a fluir como água que encontra seu caminho. A clareza surge. Você percebe detalhes que estavam escondidos, sente seu corpo com mais verdade, volta a enxergar o momento presente sem a névoa do medo. Isso acontece porque o apego causa tensão, e a tensão bloqueia a percepção. Quando ela se desfaz, a mente volta ao seu estado natural, aberto, leve, silencioso. Esse estado não é uma fantasia espiritual. Ele é profundamente humano. E você o conhece, mesmo que não dê nome a ele. É o momento em que o peso sai dos ombros, quando a respiração encaixa, quando a vida parece caber novamente dentro de você. Quando soltamos, o espaço interno aumenta. Esse espaço é onde nasce a paz, onde surge equilíbrio, onde a força não precisa ser dura para ser verdadeira. É nesse terreno que a serenidade floresce, no espaço que você cria quando para de segurar o que nunca precisou carregar. 3 formas budistas de soltar sem perder nada. Há algo profundamente libertador no momento em que percebemos que soltar não significa abrir mão do que é importante, mas sim abandonar o excesso que pesa, sufoca e confunde. Nas tradições budistas, esse gesto é entendido como uma forma de inteligência do coração, uma sabedoria prática que nasce da observação sincera da própria mente. Antes de apresentar essas 3 formas, vale lembrar que soltar é sempre um retorno a si mesmo,
nunca um afastamento da vida. É clareza, não fuga. É coragem, não desistência. Primeiro, soltar expectativas rígidas. Grande parte do sofrimento nasce quando tentamos enquadrar a realidade em moldes que ela não pode obedecer. Criamos roteiros perfeitos na cabeça e, quando a vida toma outro rumo, nos frustramos, nos tensionamos, nos perdemos em pensamentos repetitivos. Soltar expectativas não é se conformar, mas permitir que o momento presente seja visto com mais honestidade. Quando você flexibiliza suas expectativas, sua mente respira. O mundo volta a ter movimento, e essa abertura permite enxergar oportunidades que antes estavam escondidas atrás da rigidez. Segundo, soltar a necessidade de controle. É natural querer prever, antecipar, proteger-se, mas a busca pelo controle absoluto é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais rápido escapa. O controle excessivo cria exaustão, porque exige que você esteja alerta o tempo inteiro. Soltar o controle é devolver à vida o que pertence a ela e preservar para você apenas o que realmente está ao seu alcance. Aos poucos, a mente entende que não precisa vigiar tudo. E quando essa vigilância contínua se dissolve, nasce uma leveza quase esquecida, como se a vida pudesse finalmente se mover com você e não contra você. Terceiro, soltar a narrativa do medo repetitivo. Muitas preocupações não vêm de fatos, mas de histórias que contamos a nós mesmos. Histórias sobre fracasso, rejeição, perda, inadequação. São narrativas que se repetem tanto que acabam soando verdadeiras. Buda ensinava que, ao observar essas narrativas sem se agarrar a elas, percebemos que são apenas isso, histórias. Quando soltamos a repetição desses medos, descobrimos que existe um espaço interno onde a paz é possível. É como tirar um véu dos olhos. Nada muda externamente, mas tudo muda por dentro. Essas três formas já transformaram a vida de muitas pessoas, porque não dependem de grandes mudanças externas, apenas de sinceridade interna. Soltar nesse sentido é como limpar uma janela embaçada. O mundo continua o mesmo, mas sua visão se torna mais clara, e o caminho à sua frente ganha uma luminosidade nova. Soltar não é perder, é quando a vida começa a fluir. Há um instante em que tudo se encaixa de forma simples e você finalmente percebe que soltar não tem nada a ver com desistir. Pelo contrário, é justamente nesse ato silencioso que a vida encontra espaço para se mover novamente. Quando deixamos de apertar o que já cumpriu seu papel ou o que nunca deveria ter sido nosso peso, algo dentro de nós se reorganiza. A respiração se aprofunda, o corpo relaxa e a mente ganha uma clareza que antes parecia inacessível. É como se, ao abrir a mão, uma nova luz entrasse pelos espaços entre os dedos. Os mestres budistas sempre ensinaram que a fluidez é a natureza da vida. Nada está parado. Tudo se move, se transforma, se renova. E quando insistimos em segurar o que deveria seguir seu curso, ficamos presos em um ciclo de resistência que rouba nossa vitalidade. Soltar é confiar. Confiar que o momento presente tem algo a oferecer. Confiar que você é capaz de lidar com o que vier. Confiar que o que permanece é o que realmente importa. Essa confiança não nasce de um pensamento positivo superficial, mas da experiência direta de que a vida respira melhor quando não a comprimimos. Se você notar com atenção, verá que os momentos de maior paz em sua vida foram justamente aqueles em que você não estava tentando controlar tudo. São esses instantes que revelam a verdade. Soltar não é perder, é abrir caminho para que algo novo flua, é permitir que a vida encontre seu próprio ritmo dentro de você, é dar a si mesmo a chance de viver com mais leveza. E quando essa leveza chega, mesmo que de forma sutil, ela transforma a forma como você caminha, decide, sente e existe. É nesse espaço de suavidade que a vida realmente começa a acontecer. A arte de soltar é, no fundo, um ato de coragem. É o momento em que você escolhe deixar para trás o peso que não serve mais, permitindo que sua mente respire e que sua vida encontre um caminho mais leve. Cada reflexão compartilhada aqui foi um convite para você olhar para dentro, reconhecer o que tem carregado
e perceber que existe sim uma forma mais suave de caminhar. Quando soltamos, abrimos espaço para clareza, para equilíbrio e para uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas do estado do nosso próprio coração. Que estas palavras continuem ecoando em você nos próximos dias, te lembrando de que a leveza é uma escolha possível. Basta um gesto interno, um pequeno movimento de honestidade consigo mesmo para que o mundo ao redor comece a mudar. Se este vídeo tocou sua mente ou o seu coração, eu agradeço profundamente por ter ficado até aqui. Se você sentiu que esse conteúdo trouxe clareza, conforto ou inspiração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa aprender a soltar. Sua presença aqui faz toda a diferença. Que você siga leve, consciente e em paz.